Então vamos lá, então a gente tem que resolver essa inequação, né? E fazer a representação gráfica desse resultado. Então vamos lá. Bom, uma coisa muito importante em inequação é que você não pode multiplicar por cruz aqui, tá? Se fosse uma equação, uma igualdade, a gente multiplicaria em cruz e daria segmento aqui. Nesse caso, isso não pode acontecer. Então, qual que é a melhor forma de resolver? Vamos passar tudo para o outro lado, né? E deixar menor a desigualdade menor que zero. Então, ficaria como? X mais 1 sobre 2 menos x, menos isso tudo aqui. X sobre 3 mais x é menor do que zero. Bom, a gente pode chamar isso aqui de f de x, né? E o que a gente tem que encontrar? A gente tem que encontrar um intervalo no qual a f de x é menor do que zero, tá? Então, para isso, o que a gente faz? Vamos construir esse gráfico da f de x primeiro, para poder saber em quais intervalos ela é menor do que zero. E para a gente poder fazer isso, a gente tem que achar as raízes dessa equação. Então, vamos igualar a zero para achar as raízes dessa equação. Então, a gente teria o quê? A gente tem x mais 1 sobre 2 menos x sobre 3 mais x, né? Isso daqui a gente coloca igual a zero, ou menor ou igual a zero. Igual a zero para achar as raízes, né? Então vamos lá. O que a gente faz? A gente pode tirar o MMC, vai ficar MMC de 2 menos x, que multiplica 3 mais x, tá? Isso daqui igual a zero. 2 menos x dividido por 2 menos x dá 1, então vai ficar 3 mais x, que multiplica x mais 1. Então a gente tem 3 mais x, que multiplica x mais 1. A gente dividindo o 3 mais x por 3 mais x vai dar 1, então vai ficar menos x, que multiplica 2 menos x. Isso aqui igual a zero, tá? Bom, a gente fazendo a distributiva aqui, a devida distributiva, né? Então, 3, primeiro, né? Vamos com 3 aqui. A gente tem 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1 dá 3, x vezes x dá mais x quadrado, e x vezes 1 dá x, né? Menos x vezes 2 dá menos 2x, menos x com mais x dá mais x quadrado. Isso tudo sobre 2 menos x vezes 3 mais x igual a zero, né? Aí, fazendo a parte de cima aqui, para deixar mais fácil, a gente tem o quê? X quadrado e x quadrado aqui. Então, tem 2x quadrado, x aqui e x aqui. Então, a gente tem 3x menos 2x dá x, dá mais x. E a gente tem 3 mais 1 dá 4, mais 4. Tudo isso sobre 2 menos x vezes 3 mais x igual a zero. Bom, fazendo isso a gente quer o quê? A gente quer uma equação do tipo produto, né? Produto não, desculpa. Equação do tipo quociente. Como é que a gente faz isso? A gente resolve primeiro a função de cima, depois a função de baixo, né? Como é que a gente resolveria aqui a função de cima? A função de cima ficaria assim: 2x quadrado mais x mais 4 igual a zero, né? Vamos fazer o delta aqui primeiro, né? O delta ficaria o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? O que é o B? O B é o 1 que está junto ao x, né? O que é o A? O A é o coeficiente aqui do x ao quadrado, é o número que está junto ao x ao quadrado. E o C? O C é a constante, que é o 4. Então, esse delta seria o quê? Esse delta seria B ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 2, vezes C, que é 4.
Então ficaria delta é igual a 1 menos 2 vezes 4, 8. 4 vezes 8, 32. Né? Então delta é igual a menos 31. O que a gente sabe dizer? Que quando a gente tem um número negativo, a gente não vai ter raízes reais para essa função aqui. Por quê? Porque não existe, né, raiz quadrada de número negativo, como é o caso aqui. Então, essa função de cima não tem raiz. Então, o que a gente vai fazer? Utilizar apenas a de baixo. A de baixo é o quê? 2 menos x, que multiplica x, 3 mais x, igual a zero. Né? Quando a gente tem isso aqui é uma equação do tipo produto, a gente faz que 2 menos x é igual a zero, portanto, menos x é igual a menos 2, e x é igual a 2, ou que 3 mais x é igual a zero, ou seja, 3 mais x é igual a zero, ou x é igual a menos 3. Tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz, isso aqui é uma equação do tipo produto. A equação do tipo produto a gente fala, quando a gente tem duas equações aqui, uma multiplicando a outra, a gente diz que essa primeira é igual a zero, ou essa segunda é igual a zero para esse resultado ser zero. Então, fazendo isso, a gente achou como raízes dessa equação x1 igual a menos 3 e x2 igual a 2, né? Então, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai construir o gráfico dessa função aqui para a gente poder saber em quais intervalos essa f de x é menor do que zero, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Bom, essa daqui é uma função do segundo grau. Por quê? Se eu multiplicar, fazer a distributiva, a gente vai ter uma equação do segundo grau, certo? 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes x, 2x. Menos x vezes 3 dá menos 3x, e menos x com mais x vai dar menos x ao quadrado. Então, essa é a equação do segundo grau, né? É que a gente resolveu na forma de equação do tipo produto, mas ela é a equação do segundo grau. Por ser uma equação do segundo grau, a gente tem o quê? A gente tem que essa é uma função cujo x quadrado, quando a gente multiplicar menos x com mais x, vai dar o quê? Vai dar menos x quadrado. Então, a gente sabe que quando o x quadrado ele é negativo, a gente tem um gráfico, uma parábola cuja concavidade está voltada para baixo. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui, ó. Uma parábola com concavidade voltada para baixo, porque o x quadrado ele é negativo, né? Então, o que a gente tem? Que as raízes dessa equação, ou seja, o ponto onde elas tocam o eixo x, está entre menos 3 e 2. Tá? E o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo a f de x quando a f de x é menor do que zero. Ele quer um f de x menor do que zero. E em que pontos nesse gráfico o resultado é menor do que zero? A gente tem duas possibilidades. Daqui para cá, ou seja, menor que 3, ou maior que 2, né? Porque todo esse gráfico aqui nessa parte de cima, ele é positivo, tá? Ó, todo o resultado aqui, ó, é f de x positivo, é um resultado positivo. E tudo que está daqui para baixo são resultados negativos, certo? Tá? Então, o intervalo que nos interessa é o intervalo onde a função é menor do que zero. Ela é menor do que zero em todo esse intervalo, ou seja, como aqui ele vai para o menos infinito, a gente tem aqui do menos infinito até o menos 3, intervalo aberto, porque não inclui o menos 3, união com 2, até o quê? Até o infinito, até o mais infinito, é o intervalo que tem a resposta que o exercício pede, que é o f de x, ela é negativa, ou seja, menor do que zero, tá? E a gente poderia representar isso num gráfico da seguinte maneira: menos infinito até menos 3, né? Então a gente coloca menos 3,
seguindo daqui para cá, e a gente coloca o 2 seguindo daqui para cá. Então esses são os intervalos que satisfazem essa inequação, tá bom? É isso aí.